Salve pessoal, Saiyaman aqui para falar sobre mais um filme de Dragon Ball, mas não somente sobre Dragon Ball como vem acontecendo, mas ainda sobre uma nova fusão. E bom, o que eu queria comentar e chamar a atenção é logo para esse início. Nós vemos as almas que já estão sentenciadas. Algumas são apresentadas, obviamente, indo para o céu e outras para o inferno, a partir do personagem que todos conhecemos, o Senhor Emadaio. E aí nós vemos um artefato diferente, que é uma máquina que aparentemente iria purificar algumas almas que já estavam condenadas para o inferno e que, acredito eu, na perspectiva do universo de Dragon Ball, fossem ser reencarnadas em outra vida, como aconteceu pelo próprio Kid Buu com Ubi. É o mais comum em Dragon Ball essa perspectiva, Mas esse jovem chamado Psyche, ele está em êxtase e ele é o ser responsável por gerar essa máquina e trocar, fazer a manutenção ali das engenharias dela. Porém, ele está em uma espécie de transe, ouvindo um som, e ele parece estar até tendo uma espécie de surto psicótico. É muito engraçado até a cena, porque ele está meio que tremendo. Não é basicamente um cara ouvindo um som, dá para perceber isso. E que não poderia ter deixado aquelas almas saírem, porque a função dele era realmente manter aquela máquina funcionando para isso não acontecer. Porém, dá pra gente dizer que ele foi um personagem no mínimo conivente com isso, pois ele acaba durante o filme recebendo uma chamada de um dos servos ali do Sr. Emadaio de que ele deveria trocar um dos recipientes daquela máquina. Porém, isso acaba não acontecendo, ele continua naquele seu estado maluco e um ser chamado Janemba acaba sendo o resultado daquelas almas que foram ali libertadas e consomem o corpo dele, e esse ser cria uma barreira no castelo do Emadaio, impedindo ele simplesmente de presidir as sentenças do outro mundo, que é o papel do personagem, simplesmente. Bom, com essas regras quebradas, os personagens mortos aparecem no mundo dos vivos. A gente vê aqueles encontros ali bem interessantes do Goten e do Trunks com o bigode austríaco, depois o Gohan com o Freeza, é também muito legal essa cena, afinal eles não se viam desde as batalhas em Namekusei. E principalmente para mim, o mais interessante foi o retorno do Vegeta, por simplesmente ser a continuidade ali dos fatos que ocorreram da morte mais emocionante talvez de Dragon Ball para mim, que é a do Vegeta. E com a questão toda desordenada, ele acaba retornando não só com seu espírito, mas também com seu corpo que foi totalmente destruído. E nesse encontro, inclusive, tem umas palavras bem interessantes da parte do Vegeta, ele fala pro Goku, quando ele comenta com o Vegeta que nem mesmo com o Super Saiyajin 3 ele conseguiu lidar com aquele inimigo, mas o Vegeta logo rebate ele e diz que para ele isso não seria nada comparado com o que ele estava sofrendo no inferno até aquele momento. Bom, fato é que o Emadaio mantinha-se preso em uma barreira espiritual, e todo esse fato me fez levantar a teoria, entre aspas, desse vídeo, que é a seguinte: será que realmente esse Psyche, ele fez esse ato de forma não intencional? Será que ele não foi conivente com isso? É interessante a gente observar que como ele faz uma observação quando o seu chefe reclama com ele da demora para manutenção, e ele fala assim, bom, esse meu chefe nem é tão mal assim. E me chamou a atenção isso porque me levanta, claro, nessa minha ênfase, nessa teoria, de que talvez ele achasse que ele não merecia ser sentenciado, assim como aquelas almas que aparecem muito mostradas no filme, a fazer alguma coisa ou ir a determinado lugar, sabe? E no caso dele, talvez ser sentenciado a ser um Oni escravo, como é o fato aquele assistentes do Emadaio, eles basicamente são sentenciados a viver daquela maneira. Assim como aquelas almas também que aparecem no filme são sentenciadas a certas realidades. Teria sido essa a motivação, ele soltar as almas por conta dessas sentenças? É a reflexão que eu trago no vídeo de hoje. Bom, agora você deve me perguntar por quê. Bom, eu vou falar para vocês, esse filme todo, todos esses personagens me fizeram lembrar de uma obra específica. Especialmente essa questão desse personagem meio maluco e tal. E isso vai de encontro com uma certa história chamada O Idiota, um clássico aí da literatura, que fala sobre um personagem que tem problemas de epilepsia, e ele, em certo momento da vida dele, ele vê um acontecimento que é um
ser humano, né, que estava prestes a ser condenado à morte, só que ele não acaba sendo morto de fato, porque a sentença dele acaba sendo anulada. Mas durante todo esse aspecto, né, da história, há muita reflexão sobre a questão da sentença, né, à morte, e esse vácuo, né, que existe entre o momento de você viver e morrer, que é algo que é levantado muito sobre esse filme, por isso eu também lembrei. E aí no personagem principal, né, o Gogeta, que é o personagem que só tem 30 minutos de vida em Dragon Ball, assim dizendo. E um fato interessante sobre esse livro é que o autor dele, ele passou por um evento similar que ele depois relatou nessa história, né? O Dostoiévski. Ele estava para ser morto e ele tinha 45 minutos basicamente ali. E interessante, né? E ele acabou não sendo morto. E aí depois ele fez toda essa reflexão sobre como que tem essa questão na nossa realidade. Ele dizia, né, no livro, nas suas conclusões, é que o pior da morte não é nem a morte em si, mas a maneira como você morre, né? Quando o cara é sentenciado à morte, ela é a pior morte possível, porque você não tem nem aquela esperança final que um cara, quando é ferido por um malfeitor na rua, por um bandido, tem, por ele ter a simples esperança de que o ferimento dele não seja tão grave assim, então ele possa sobreviver, né? No caso de um cara que está sentenciado, ou no caso desse filme, uma alma que está sentenciada, ela não tem essa chance, então por isso a sentença dela é muito pior. Como o próprio Vegeta acaba trazendo, né, essa nuance quando ele se refere ao que ele passou no inferno e tudo mais. E aí eu lembrei muito dessa história, assim, desse filme, porque se você para pra pensar, é muito interessante, porque o Emadaio, ele perde esse poder e ele é dado para um outro personagem. E esse personagem, ele no momento que ele faz, né, esse ataque conhecido como o Purificador de Almas, basicamente, né, a tradução, ele também acaba tendo esse papel muito frio, né, de julgar as almas. Ele recebe esse poder substituindo alguém que tinha essa função. E você vê que no momento que o Gogeta ele dá esse ataque, ele fica numa espécie de seriedade monstruosa na expectativa do que ia acontecer. E no caso desse filme é até interessante, porque o Gogeta e esse personagem, o Psyche, ele meio que me lembraram as duas nuances desse personagem que eu estava citando, né, na história do idiota, que é o Príncipe Mishkin. Ele carrega uma face, né, de ingenuidade do personagem, por ele querer as coisas do jeito certo, e também carrega a esperança até o último momento, por essa reflexão que ele faz, né, desse ser humano que estava próximo a morrer, mas ele acaba não morrendo porque ele tinha ainda alguma esperança e tal. E essa esperança até o último momento ela se encaixa no Gogeta, porque você vê que no momento ali que o Psyche ele aparece, né, e no momento que ele purifica totalmente o Janemba, ele dá um sorriso no final. O que pra mim até é a explicação do sorriso do Gogeta, porque ele não queria que, ao contrário de todas aquelas almas que formavam o Janemba, ele tivesse sido obliterado. Porque no final das contas todas aquelas almas realmente foram obliteradas, porque de fato a sentença delas era algo mesmo definitivo, mas o Psyche por algum motivo não, e ele permanece. E o interessante é que o Psyche, a feição dele é uma feição triste, como se ele realmente tivesse alguma intenção no meio daquilo tudo. Apesar de, claro, o filme não mostrar muito isso, é só uma reflexão da minha parte, quero deixar claro. E ele, querendo ou não, esse Psyche, ele representa essa face da ingenuidade de querer que, essas almas não merecem ser sentenciadas a algo. Isso, entre aspas, não é justo. Mas, durante o filme a gente vê que isso, na verdade, é o mais injusto possível. É até interessante eles colocarem a figura do Bigode da Áustria nesse filme, porque ele representa algo horrível para toda a humanidade. E as coisas que ele fez não são, entre aspas, condizentes com a morte com que ele teve. Acredito que a maioria, todo mundo sabe como que aconteceu essa morte, né? E imaginem só esse personagem, né, da nossa história, infelizmente, simplesmente ser julgado da maneira como ele quis ser julgado. E nesse filme é interessante que ele aparece, né, porque aí tem todo um colapso na história do Dragon Ball e ele aparece no mundo dos vivos, olha só. E imagine só não ter uma sentença que não seja da nossa perspectiva. Eu acho que isso sim seria o mais injusto de todos
as injustiças. E o engraçado é que depois que o Psyche vê que de fato ele sobreviveu àquilo tudo e ele sai correndo do Godita como se estivesse desesperado em não ver, né, as consequências do que ele fez. Isso também poderia ser uma corrida se ele soubesse das consequências, da consequência realmente negativa que teve para o Godita. Eu digo no sentido de que o Godita ele existe através, né, de um nascimento de uma fusão apenas para resolver um problema que ele criou, e com isso, depois que ele exerce o papel do Emadaio e cumpre nessa função que não poderia ser mais cumprida por ele, ele não existe mais, ou seja, ele acabou sendo o bode expiatório do filme, já que nós sabemos, né, ele só durou 30 minutos. Ou seja, em termos de justiça, poderíamos considerá-lo como o mais injustiçado do filme todo, sobre essa perspectiva que eu resolvi trazer na análise do vídeo de hoje. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejam também outros vídeos, caso vocês tenham gostado desse, que estão indo nessa mesma pegada aí. É só você rolar na aba de vídeos aqui do canal. Enfim, um abraço a todos e até uma próxima.